Irmãos, nós, na semana passada, nós chegamos no capítulo 4 do livro de Filipenses. E nós, a partir do versículo 10, nós vimos como Paulo, vou até abrir o sermão da semana passada, para poder trazer à memória dos irmãos o que Paulo estava tratando aqui. Ele estava tratando nesse texto de como devemos fazer missões, como devemos fazer missões por meio do cuidado com o missionário. E ele começa falando que tem que ser com amor fraternal, temos que cuidar do missionário como quem cuida de um irmão de verdade nosso, que precisamos nos associar com ele de tal forma que vamos dar e receber dele. É uma troca, é uma relação íntima de amizade e de troca. Esse cuidado missionário também tem que ser algo liberal. Não podemos ficar segurando, retendo a ajuda financeira, como nós estamos fazendo aqui com Samuel. Não pode ser com mesquinhez, tem que ser de forma liberal, tem que ser com constância. Vamos sustentar realmente os servos de Deus que estão no campo de batalha, dia a dia do trabalho missionário. E também que quem cuida do missionário também receberá a recompensa do missionário. É um trabalho só. Ele está lá, nós estamos cá, mas o galardão que ele recebe, Deus dá para a gente também, porque é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Um está lá na frente, o outro está sustentando ele. Sei que no meio dessa mensagem de Paulo, para explicar como que tinha que ser esse cuidado com o missionário, ele fala um pouco sobre a situação de tudo que ele já passou e de como que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aí é nesses dois versículos, versículo 11 e 12, que é o parênteses que ele faz no texto. O texto vai falar sobre o cuidado missionário, mas no meio ele faz um parênteses e ele fala de como que ele conseguiu alcançar a capacidade de se contentar tendo muito ou tendo pouco. E esse texto, irmãos, é um texto mais mal interpretado, acho que, da Bíblia. As pessoas usam muito o versículo 13. Leia o versículo 13 de Filipenses 4, por favor. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam esse texto e isolam ele e não lê o contexto. E aí as pessoas não entendem esse versículo. Elas dizem assim: olha, eu tudo posso porque Deus me fortalece, não é? E aí então eu posso prosperar, eu posso vencer, eu posso me formar, eu posso só bênção e vitória, eu posso tudo porque Deus me fortalece. E numa perspectiva de vitória, de bênção, de prosperidade, mas não é isso que o texto está falando. Paulo está dizendo que pode tanto ter muito como ter pouco. Por quê? Porque Deus fortalece ele. Ele pode ter pouco. Ele não está preocupado em ter pouco, porque ele está tendo pouco ou tendo muito. Deus está com ele. Então eu queria então trabalhar um pouco esse texto com vocês, para que a gente possa compreender esse texto de forma mais profunda, para que possamos aplicar em nossas vidas. Esse texto, o assunto principal desse texto, irmãos, é contentamento. Contentamento. Veja, vamos lá, vamos ler o versículos 11, 12 e 13 e meditar nesse tema de contentamento. Filipenses 4, a partir do versículo 11, na Nova Almeida atualizada. Pode botar Nova Almeida atualizada. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade
e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, irmãos, ele parece que não está na Bíblia das igrejas neopentecostais. Só está o versículo 13. O 11 e o 12 eles rasgaram. Como assim eu posso passar fome? Como assim eu posso passar necessidade? Como assim, Paulo? Tu passasse fome? Tu passasse necessidade? Como servo de Deus? Então Paulo estava em pecado. Para passar necessidade, passar fome, significa que ele estava vivendo uma vida pecaminosa. É isso, irmãos. Pelo contrário, é um servo de Deus, um apóstolo do Senhor, um homem santo de Deus, imperfeito, como ele mesmo assume. O mal que eu quero fazer, esse eu faço. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Não alcancei ainda a santidade, não alcancei ainda a perfeição. É um homem humilde, como a gente já estudou. É um homem que sabe o que é passar necessidade sem ser por causa do seu próprio pecado. Crente também passa necessidade, lamento me informar. Se você busca um Deus, que é aquele Deus garçom, um Deus gênio da lâmpada, né? Faça 3 pedidos, eu amo. E aí você diz, eu quero todo o dinheiro do mundo, toda a felicidade do mundo, todo o poder do mundo. É isso que você quer? Não é assim que acontece. A vida, irmãos e irmãs, não é um mar de rosas. E se fosse, teria espinhos, né? Se fosse, ainda teria os espinhos do mar de rosas. A vida é difícil. Passamos por dificuldades, passamos por tristezas, passamos por necessidades. Ontem, conversando com uma irmã em Cristo da Igreja Presbiteriana CDU, do nosso presbitério, Ana, uma serva de Deus, junto com seu marido, o presbítero Biratã, eles têm passado uma barra muito grande e é motivo de oração. O filho deles, Luiz Paulo, um menino normal, de repente aos 14 anos, começou a ter surtos psicóticos terríveis. Vive à base de remédio. Quando passou 25 dias no hospital, era a base de remédio e sendo amarrado, porque ele quebrava tudo, indo grande, forte. Sabe, eu estive com eles no sábado, lá no trabalho evangelístico do nosso presbitério, e conheci o menino. Eu já conhecia, mas conheci ele pequeno. Aí conversei com a mãe dele, abracei ele, um menino carinhoso. Mas quando eu saí de lá, depois o pastor Denilson liga para mim e disse: pastor, agora você ainda está no Parque da Jaqueira? Não, por quê? Porque o menino de Ubiratã teve ataque epilético. Eu disse: meu Deus, é sobre esse assunto que a gente estava falando. Irmãos, é luta, é problema, é dificuldade. Quer dizer que esses problemas e dificuldades só é na casa deles? Ou ninguém mais tem problema e dificuldade? Todo mundo aqui tem uma vida maravilhosa? Claro que não. Todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos muitas necessidades em várias áreas. Porém, a Bíblia nos chama para, apesar dessas dificuldades, dessas lutas, vivermos contentes em toda qualquer situação. Mas como? Qual é o segredo? No versículo 12, a parte B do versículo, ele diz: aprendi o segredo. É como alguém chega assim para um homem que é muito rico e diz: olha, qual é o segredo para ser rico? As pessoas querem o segredo para ser rico. Paulo não. Paulo ele descobriu o segredo para ser contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito mais difícil estar contente do que ser rico. Ser rico é fácil, perto de estar contente. Tem gente que está rica, mas não está contente. Vive
Porque riqueza não traz contentamento. Não traz contentamento. Ele descobriu o segredo. E ele vai então passar para a gente o segredo do contentamento. Primeira coisa, irmãos, é que o contentamento não é algo que se nasce com ele. A gente já não nasce pronto dentro de nós. É algo que nós aprendemos. E foi isso que Paulo falou. Veja aí, no versículo 11, a parte B do versículo, diz assim: porque aprendi a quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, ele não sabia. Porque tudo que nós aprendemos é porque antes nós não sabíamos. Irmãos, todos nós estamos na vida aprendendo várias coisas. Ninguém sabe tudo. Ninguém nasce completo, cheio, pleno. Não, todos nós estamos numa caminhada. Estamos trabalhando muitas coisas. Deus está trabalhando muitas coisas na nossa vida, nos ensinando muitas coisas em nossa vida. Se você ainda não aprendeu, se você ainda reclama, se você ainda murmura, se você reclama do sofrimento que você passa, não se torture por causa disso. Não se torture. O salmista, o Salmo 13, ele é um alento para o nosso coração. Veja o Salmo 13. O Salmo 13 é um salmo de lamentação. A Bíblia tem vários salmos de lamentação, mostrando para nós que a lamentação é algo natural do ser humano e que Deus tem misericórdia dos que lamentam, porque Ele entende o nosso sofrimento. Ele veio ao mundo e Ele sofreu. Ele passou na carne o que é passar fome, sede, cansaço, dor, desespero, ser abandonado. Ele suou sangue. Ele sabe o que é padecer. Homem que sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é padecer, então Ele sabe o que você passa. Ele sabe porque Ele sentiu. Ele não sabe só porque Ele é Deus. Ele sabe porque Ele veio aqui e passou na pele. Então Ele sabe o que você passa. Se você, ao sofrer, reclama e murmura, teria pastor que diz assim: repreenda em nome de Jesus, você está em pecado, mude isso. Precisa mudar, mas não se torture se você ainda não alcançou a plenitude. Veja o que o salmista no capítulo 13, versículos de 1 a 4 falou. Vamos ler alternadamente. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Veja, olha para mim, Senhor, responde-me. Até quando, Senhor? Ele estava se lamentando, irmãos. Nós somos pessoas fracas, nós somos carentes, nós somos pessoas que ainda estamos aprendendo, e Deus sabe disso. Deus, Ele sabe disso. Então não se torture se você ainda tem esses momentos de choro, de lamento, de reclamação, de até quando, Senhor Deus, até quando? O salmista também teve. Filipenses, que a gente estudou há alguns meses atrás, 1 versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra, irmãos, ela está em fase de acabamento ainda. Deus está trabalhando e formando o caráter de Cristo em nós. Nós ainda não estamos completos, por isso que nós temos falhas. Por isso que nós temos, irmãos, que ter também paciência conosco mesmos. E paciência também uns para com os outros. Às vezes é fácil ter paciência com a gente mesmo.
às vezes até demais, né? Às vezes eu tenho tanta paciência consigo que beira o desleixo, beira alguém que não quer mudar de vida. Aí não. Mas também temos que ter paciência com o irmão, porque todos nós estamos em fase de aperfeiçoamento, ninguém está completo. Muitas vezes nós vemos pessoas muito rígidas com os outros. Calma, irmão, está todo mundo aprendendo, está todo mundo tentando, está todo mundo correndo atrás. Como tem paciência? Vamos junto, aprender junto, ajudar uns aos outros, ser suporte uns para os outros. Ser suporte uns para os outros, porque até Paulo teve que aprender a viver contente. Viver contente em toda e qualquer situação não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para mim, e eu sei que também não é fácil para você. Então, vamos ter paciência uns para com os outros, conosco mesmo. Estamos aprendendo. Agora, detalhe: você tem que aprender. Porque Paulo aprendeu. E nós também precisamos aprender. E precisamos então lutar por isso também. Correr atrás disso. Buscar o Senhor por isso. Confiar cada vez mais em Deus. Colocar nele a nossa esperança. Nele a nossa vida. Para que possamos cada vez mais estar contentes. Contentes, satisfeitos. Tendo muito ou tendo pouco. Em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Amém. Segunda coisa, irmãos, que só se aprende o contentamento vivendo. Não se aprende contentamento somente na teoria. A odontologia, como muitas profissões, ela não se aprende aprendendo livro. Era muito bom a gente só pegar um livro, ler. Aí sabe a tua boca que agora eu vou fazer uma cirurgia na tua boca. Tu abrir a tua boca para alguém que só lê o livro? Rapaz, não. Complicado. Primeiro a gente vai para o manequim, tem lá uns dentes de resina, a gente vai furar os dentes, ajeitar, a gente vai treinar, a gente vai sutura a língua de boi, aprender, irmãos. Aprender antes de ir para a boca do paciente. Porque não é só em livro que a gente aprende. Sabe, ler a Bíblia é fundamental. Fundamental ler a Bíblia, nos dá ânimo, força, a palavra de Deus que aumenta a nossa fé. Mas a gente só vai aprender de verdade, irmãos, no dia a dia, na prática. E é Deus quem bota a gente no moinho. É Deus quem coloca a gente para esquentar a chapa. Porque o metal só se purifica no fogo. É Ele quem vai apertar o cerco. Porque Ele só vai aprender quando o negócio não estiver apertado. No bem bom a gente não aprende. Na fartura somente a gente não aprende. A gente também tem que aprender na escassez. Paulo fala no versículo 12: sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei também o que é ter abundância. Você quer ter abundância? Tem um provérbio que diz assim: Senhor, não me dê nem muito nem pouco. Não me dê muito para que eu não venha na abundância me esquecer de ti, e nem pouco para que eu roube e envergonhe o teu nome. Aqui ele fala que sabe ter muito, sabe ter pouco, porque ele sabe, ele passou na pele. Eu e a Amanda está assistindo uma série que gosta muito, é Doc, uma série médica, e lá conta, tem um médico que ele perdeu uma perna, ele usa uma perna mecânica, e aí no último episódio, uma paciente, ela teve um problema na perna, e a perna estava gangrenando, e teria que então amputar a perna, o par da perna. E ela chorando no desespero. E se você não sabe o que é passar por isso, você não sabe o que é perder uma perna. E aí depois ele chega lá para ela, levanta assim a calça e mostra que ele sabe o que é perder uma perna. Eu sei o que você está passando, porque eu também perdi a minha. E aí ele então conseguiu mostrar para ela que aquele não era o fim da vida dela,
que não foi o fim da vida dele, que ela poderia continuar a sua vida ainda com outras atividades que não aquela que ela tinha, mas ela poderia sim vencer na vida. E aí então ela foi consolada. Por quem? Porque por alguém que passou também por aquela privação, por perder uma perna. E aqui Paulo diz assim: olha, eu sei o que é chegar em casa e não ter um punhado de farinha para comer. Eu sei o que é abrir a geladeira e só encontrar uma garrafa de água. Eu sei, e mesmo assim eu sei glorificar a Deus, mesmo sem ter nada. Irmãos, é nesse momento que a gente está aprendendo. E para a gente aprender, Deus muitas vezes fecha as portas, porque muitas vezes é necessário. Quando você está passando por uma privação, saiba que o Senhor está promovendo essa situação para o seu bem. É a prova de Deus, é a prova do Senhor. Ele está nos provando, Ele não nos tenta. Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova. Ele coloca a situação na nossa vida para que a gente ali mostre o valor da nossa fé. Todo aluno tem prova. Na escola tem, vestibular é uma prova, as provas da faculdade, então não tem prova. Tem que ter um seminário para apresentar, você vai ter que ter notas. Se você quiser fazer um concurso, vai ser uma prova. Tudo na vida tem prova. E o crente também tem prova, irmão. Passamos por necessidades e nós, ao passar necessidade na vida prática, a gente vai vencendo as provações e a gente vai criando musculatura, a gente vai ganhando força espiritual. E aí, ao passar por uma situação parecida, você diz: eu já tenho experiência, eu já sei como é, e eu sei que Deus não nos abandona. Quando alguém passa por uma situação e conta para você: irmão, não se preocupe, eu também passei por isso, eu tive uma situação assim, e Deus me sustentou no meio da depressão, Deus me sustentou no meio do luto, Deus me sustentou no meio da perda, no meio do divórcio. Deus me sustentou, irmão, e Deus vai sustentar você também, porque eu sei que é passar por isso. Então, quando você estiver passando por algo, irmão, glorifique a Deus, porque o Senhor está treinando você. O Senhor está trabalhando na tua vida, está forjando o caráter de Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele está nos conformando à imagem de Cristo, e sendo rico, se fez pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe, Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo nasceu na manjedoura. Cristo morreu a morte de cruz, e não blasfemou, não murmurou. Nós já temos, irmãos, a vida eterna para glorificar a Deus. Uma privaçãozinha aqui ou acolá não é nada perto do que a gente já recebeu. Então passe pela prova, literalmente, dando glória a Deus, como disse a letra da música. E ele diz assim: sei passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Eles também sabem o que é ter em abundância. Tem gente que quando tem abundância esquece de Deus. Tem gente que quando tem abundância esquece que é crente, esquece de onde veio, esquece de onde saiu, esquece da família. Quando ela tinha pouquinho, dava o dízimo, quando começa a ganhar mais, esquece de dar o dízimo. Ele não, irmão, ele sabia ter em abundância e sabia ser o mesmo Paulo, e sabia continuar glorificando a Deus, estar contente do mesmo jeito. Veja o que Paulo passou. Vamos ver, eles que sabem, né? Vamos ver o que a Bíblia diz do que ele passou, para ele saber o que é passar por necessidade. 2 Coríntios 11, versículo 23 a 27.
2 Coríntios 11, a partir do versículo 23 até o 27, de forma alternada, irmãos. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Versículo 24. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Versículo 26. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Esse homem sabia que era passar necessidade? Sabia, não sabia? Ele teve experiências, irmãos. Então, nunca reclame das experiências que Deus está dando para você. Nunca reclame. Aqui, irmãos, tem a ver com provar de Deus, ter experiências que vão nos ensinar a saber lidar com toda qualquer situação. É o versículo 34 e versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem. Precisamos provar das coisas de Deus, ter experiências com Deus, experiências de oração, experiências de jejuns, experiências no meio do sofrimento, de ver Deus atuando no meio de uma situação que, para o seu entender, é impossível, e você vê Deus agindo, Deus providenciando, Deus fazendo. Experiências, irmãos, como eu tive e a Amanda teve há 8 dias atrás, lá no Hospital do Sacerdote. Terceira coisa, irmãos, para que possamos alcançar o contentamento, é que o verdadeiro contentamento é independente das circunstâncias. Não depende de circunstâncias. Ele diz que aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Outro belo exemplo, irmão, de contentamento em toda e qualquer situação foi José do Egito. José do Egito, irmãos, ele passou por muitas experiências, mas você nunca viu José blasfemando, nem reclamando. Só quando ele foi, aqui eu leio um trecho, quando ele estava na prisão. Gênesis 39, versículo 20 a 23. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada, porque tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmão, o homem que foi de escravo a gerente de Potifar, de gerente de Potifar a prisioneiro injustamente, de prisioneiro, como prisioneiro deu destaque, começou a cuidar da prisão dos outros presos, até que pela graça de Deus tornou-se vice-rei do Egito. Para chegar lá, irmão, você não chega murmurando. Para chegar lá, você não chega reclamando. Para chegar lá, você não vai chegar revoltado com a situação.
Se José estivesse revoltado no cárcere, você acha que o carcereiro teria tirado ele para ser gerente da prisão? Nunca. Se o carcereiro tivesse visto José bravo, revoltado, criando confusão, porque tinha sido preso injustamente, ele teria sido lembrado pelo rei e teria ido lá desvendar os mistérios do sonho do rei. Nunca! Irmãos, você vê um homem injustamente tratado, ele tinha sido acusado de adúltero, de traidor, mas ele ficou caladinho. Ele aceitou porque não entendeu, mas aceitou porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Então ele fechou a boca e ele foi trabalhar. É aqui minha situação, eu estou preso, eu vou ser o melhor encarcerado da prisão toda. Eu vou servir a Deus aqui. Eu vou ser uma bênção aqui. Estou sofrendo perseguição, eu vou ser bênção. Mentira sobre mim, eu vou ser bênção. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo para poder estar contente em toda e qualquer situação. É você saber que Deus está no comando. E que você, onde estiver, você é para ser uma bênção, é para ser servo. Por pior que seja a situação, continue servindo a Deus, continue confiando no Senhor. Esse é o segredo para você saber viver bem em toda e qualquer situação. E para terminar, irmãos, o contentamento, ele é algo sobrenatural. Ele é sobrenatural para aqueles que são fortalecidos em Deus. Irmãos, o contentamento verdadeiro não é normal. O mundo não entende. Muitas vezes é difícil para nós também, mas é algo que vem de Deus. É Ele quem nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou ligado naquele que me fortalece, eu não posso. Jesus falou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Como uma videira, vós sois os ramos. Se formos desligados da videira, vamos morrer, mas se estivermos ligados nele, recebendo a seiva da árvore, tudo podemos em Cristo, podemos passar por tudo, mas é algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo poderoso que vem da parte de Deus para a gente. Não é fácil, é preciso integridade, é preciso comunhão, é preciso relacionamento com Deus, é preciso quebrantamento dentro do Senhor. É preciso vida de oração verdadeira e não algo superficial. Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 27: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Irmãos, Jesus nos dá a paz dele. A paz dele é uma paz sobrenatural. A paz dele é algo fora do comum, que é uma paz tremenda que enche nosso coração, porque nós sabemos que Deus é nosso Pai e Ele está cuidando da gente em toda e qualquer situação. Você tem boleto para pagar amanhã, você tem coisas para fazer essa semana, você tem problemas para resolver dentro e fora de casa. Você tem, você não sabe como é que você vai fazer, mas Deus já sabe. E como você já sabe que Deus sabe, você descansa, porque a paz de Cristo Ele nos dá quando nós confiamos e descansamos nele. O Salmo 112, versículo 7 diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Não temeremos, irmãos, de más notícias, porque sabemos que Deus está literalmente no controle. Não tem uma folha que cai numa árvore, se não for da permissão de Deus. E o salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, abra por favor, Salmo 23, versículo 4, vamos ler todos juntos.
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, que é isso? Ele está andando, ele estava andando no vale da sombra da morte. Irmãos, era um vale que fazia uma sombra, que escurecia tudo antes do tempo. Naquela escuridão era um local terrível. Pessoas eram sequestradas, mortas, assaltadas. Era um local perigosíssimo. E ele está falando desse local, o vale da sombra da morte. Imagina o nome. Para onde é que você vai? Eu vou pelo vale da sombra da morte. It. Só o nome a gente treme de medo. Mas ele diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele não vai temer, irmãos? Porque ele tem muito dinheiro, porque ele está com uma arma, com uma espada poderosa, um escudo, ele tem um exército com ele. É isso? Não, irmãos. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está comigo, Ele é o meu pastor, Ele me guia, Ele me fortalece, Ele me protege, Ele sabe das minhas necessidades e Ele vai providenciar todas as coisas para a honra e glória do seu nome, para que depois você possa testemunhar do poder de Deus e da graça de Deus. O seu bordão e o seu cajado me consolam. A proteção de Cristo me consola. Saber que eu sou ovelha dele, povo do seu pastoreio, e que ele sou a menina dos seus olhos, sou um eleito de Deus. Você é um eleito de Deus, você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te chamou, ele te escolheu, ele te protege, ele cerca os seus anjos ao seu redor, ao redor daqueles que temem e confiam, como o Salmo 91. Irmãos, dessa forma a gente pode sim viver contente em toda e qualquer situação, se estivermos ligados nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Amém. Que Deus te fortaleça, que Deus te renove, te encha, te impulsione a glorificar em toda e qualquer situação, momentos ruins e momentos bons. Nunca esqueça que é Deus quem dá. Toda e qualquer situação, Ele está te testando, tanto no pouco, quanto Ele está te testando também no muito. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus.